Sejam bem-vindos. Este é o Lei Drones, um programa temático da responsabilidade da APDrone, a Associação de Pilotos e Operadores de Veículos Não Tripulados. O meu nome é Miguel Ângelo Ribeiro e este é um espaço onde vamos falar sobre drones, leis, regulamentos e ainda outros assuntos relacionados com este tema. E como sabe, estes episódios são de curta duração e contêm apenas um tema específico para que estes temas sejam mais consolidados antes de passarmos ao assunto seguinte. No entanto, e como já referimos no episódio anterior, a APDrone vai ter alguns lives em direto até ao final do ano para responder a eventuais dúvidas que possam ter. As informações que aqui são transmitidas são explicações referentes à data da emissão do programa e quaisquer alterações futuras às leis poderão fazer com que este episódio fique desatualizado. Por isso, deverá ter sempre em atenção às mais recentes informações do regulador ou então contactar um advogado. Fique então atento às nossas emissões e mantenha-se esclarecido. O tema para a emissão 2 tem a ver com a nova regulamentação europeia e as suas categorias. E desta vez vamos desmontar a categoria aberta, aquela que será certamente a categoria mais usual para pilotos de drones e a que mais se assemelha à atual regulamentação portuguesa. No entanto, e como já referi, a nossa atual regulamentação, a 1093 de 2016, é das mais facilitadoras a nível europeu e, assim sendo, é provável que agora sintam um elevar de exigências. Assista ao nosso episódio anterior, que deixamos aqui um link, e inteire-se da nova regulamentação. A categoria aberta, como sabemos, vai ter 3 subcategorias, a A1, a A2 e a A3. E estas designações dizem respeito ao tipo de operações que a categoria aberta pode ter. Como já referimos também no episódio anterior, as operações são classificadas em função do risco operacional que eventualmente podem vir a ter. E assim sendo, quaisquer destas subcategorias, e para mitigar o risco, têm um tipo específico de aeronave, ou drone, que poderá voar ao abrigo das regulamentações nessas subcategorias. E para a categoria aberta, temos as classes de equipamentos certificados, que vão desde o C0 ao C4 e que vão determinar o que se pode fazer em cada subcategoria. Mas o que são estas classes de drones e o que querem dizer? Estas classes definem as características que o regulador europeu indicou que os drones devem ter em termos de segurança, de limitação de ruído, as características do Remote ID e ainda algumas formas de Geo-Awareness. E antes de prosseguir, e antecipando também as dúvidas que devem estar agora a ter, de que qual categoria se insere o drone que tem atualmente, a resposta mais simples é em nenhum. Todos os drones que temos atualmente à data desta emissão, ou ainda aqueles que sejam comprados depois desta data e que não tenham o selo com a classe a que pertencem, só vão poder voar na categoria aberta, na subcategoria A3 a 150 metros de pessoas, edifícios, estruturas ou ainda veículos em movimento. No entanto, o artigo 22 do Regulamento 947 prevê situações especiais em que determinados drones possam voar nas subcategorias A1 e A2 durante o chamado período de transição. Este período vai de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022. Posteriormente, depois dessa data, todos os drones sem a certificação da classe CE passarão então a voar apenas na categoria aberta e na subcategoria A3. Mas sobre isto vamos falar no próximo episódio. Antes de prosseguirmos, e para entender melhor as subcategorias, vamos só esclarecer o que é o peso, ou massa máxima operacional, e qual é a diferença entre o peso, ou massa à descolagem, e o porquê das diferenças. O peso, ou massa à descolagem, é o peso que a aeronave tem quando descola. E o peso, ou massa máxima à descolagem, é o peso máximo que o fabricante indica que uma aeronave pode suportar sem comprometer a sua integridade estrutural e de aeronavegabilidade. Vamos então dar um exemplo. Imagine que tem um drone em que pode levar vários payloads. E se esse drone levantar sem payloads, o peso à descolagem é de, por exemplo, 5 kg. E o peso máximo à descolagem indicado pelo fabricante é, por sua vez, de, por exemplo, 10 kg. Se depois levarmos uma câmara com 1 kg, o peso à descolagem será de 6 kg, mas, no entanto, o peso máximo à descolagem indicado pelo fabricante continuará a ser de 10 kg. Se ainda levar mais 2 baterias com 1 kg cada uma, o peso à descolagem passará a ser de 8 kg, mas o peso máximo à descolagem indicado pelo fabricante ainda continuará a ser os 10 kg. Ou seja,
O peso máximo à descolagem será sempre o mesmo e será um valor indicado pelo construtor como o valor máximo que a aeronave poderá ter para poder voar, e este valor nunca muda. Por sua vez, o peso à descolagem poderá ou não variar conforme os payloads ou ainda os acessórios que se colocarem no drone. E porquê que isto é importante? Porque, como já foi referido, as operações são baseadas no fator de risco e o peso das aeronaves tem muita influência no risco das operações. Desta forma, para se evitar ter que certificar diversas vezes os drones do mesmo modelo, opta-se pelo peso máximo e deste modo o modelo fica certificado para todos os pesos até aquele máximo. Vamos então prosseguir e ver o que é necessário para voar na categoria aberta, na subcategoria A3. Para esta subcategoria podem voar todos os drones até 25 kg de massa máxima operacional e desde que não voem a menos de 150 metros de áreas em que se encontram pessoas não envolvidas na operação, de edifícios habitacionais, comerciais, industriais ou ainda recreativos. E não podemos voar também a menos de 150 metros de veículos em movimento. Não podemos voar a mais de 120 metros de altura, mas este valor poderá ser inferior se assim for indicado. Terá também de ter sempre o drone em linha de vista, ou no máximo até 500 metros de distância. E aqui vamos ter os drones da classe C3 e C4. Sendo os drones da classe C3 ter que ter obrigatoriamente menos de 25 kg de máxima operacional, o Remote ID e o Geo-Awareness. Por sua vez, as aeronaves da classe C4 são aquelas aeronaves mais tradicionais do aeromodelismo, em que não temos automatizações que os atuais drones têm. Esta classe também se aplica a todas as aeronaves feitas de um modo mais artesanal e que são feitas em casa ou por privados, e ainda a todas as aeronaves que não tenham uma indicação de classe, como são todos os drones que temos atualmente. Nesta subcategoria, os pilotos têm que ter pelo menos 16 anos, ter lido o manual da aeronave e ainda ter obtido o seu certificado de competências na categoria A1 A3, assim como devem sempre registar o drone. A subcategoria seguinte, a A2, deixa-nos voar mais próximo de pessoas. E assim, desde que tenhamos a tal certificação A2, podemos aproximar-nos até cerca de 30 metros de pessoas não envolvidas na operação, ou então até 5 metros, mas neste caso o drone tem que possuir um modo de velocidade reduzida. Isto será algo do género que a aplicação DJI Go 4 tem com o modo tripod, e no entanto, neste momento, o que o regulador quer é um botão físico e não um botão da aplicação para fazer as mudanças do modo. Os drones ou aeronaves que podem voar nesta subcategoria são os que tenham um selo com a indicação da classe C2. E estas aeronaves só podem ter até um máximo de 4 kg de peso máximo operacional. Atenção que os drones atuais que tenham até 4 kg de peso ou de massa máxima operacional não são drones da classe C2. E, como característica dos drones desta classe, temos a exigência de serem construídos segundo as normas de segurança, que são ditadas pelo Regulamento Delegado 945 de 2019, e assim, para além de ter o tal modo de velocidade reduzida, que vai limitar a velocidade até 3 metros por segundo, cumprir com os níveis de ruído, ter uma identificação eletrónica e ainda um sistema de reconhecimento geoespacial ativado. Por sua vez, os pilotos têm que ter mais de 16 anos, estar familiarizados com o manual de instruções do drone e devem possuir um certificado de competências emitido pela ANAC, e este certificado é atribuído após a conclusão com sucesso de um curso de formação teórico que acumula com a formação teórica das subcategorias A1 a A3 e deverá ainda declarar que teve uma formação ou autoformação prática com o drone. E com estes pressupostos, esta é eventualmente a categoria que mais nos aproxima das condições de voo que temos atualmente. Finalmente, a categoria 1. Esta última subcategoria permite-nos voar junto a pessoas não envolvidas na operação, mas não sobrevoar pessoas não envolvidas. E a definição de pessoas não envolvidas que o regulador nos dá são as pessoas que não participam na operação do drone ou então que não conhecem as instruções e as precauções de segurança que são dadas pelo operador de drone. E na eventualidade de ocorrer da operação se estar a voar sobre pessoas não envolvidas, podemos reduzir o mais possível o tempo em que o drone está a sobrevoar essas pessoas. E aqui poderemos voar com aeronaves da classe C1,
que tem um peso máximo operacional de 900 gramas e uma força de impacto em caso de queda inferior a 80 joules. No entanto, e se tivermos um drone da classe Z0, que tem um peso máximo operacional de menos de 250 gramas, podemos voar sobre pessoas não envolvidas, mas não sobre ajuntamentos de pessoas. Um pequeno parênteses aqui, o Mavic Mini não é um equipamento da classe C0. Embora tenha 249 gramas de peso à descolagem, o que conta é o peso máximo operacional. Veja a explicação das diferenças que já demos anteriormente. E mais importante que isso, não tem as características que são necessárias para pertencer à classe C0 ou C1 e por isso não possui um selo da marca CE. Ainda para pertencer a esta classe C0, os drones não podem voar a mais de 19 metros por segundo, ou seja, um drone de fabrico caseiro, como são os chamados drones de racing, que atingem velocidades muito mais elevadas que esse valor, e embora tenham menos de 250 gramas, mesmo que cumpra com todos os outros requerimentos, terá sempre que ir para a subcategoria A3, porque só nesse caso poderá voar a essa velocidade. Na classe C1, para além dos requisitos de velocidade, os outros requerimentos são ter o Remote ID, a limitação de ruído e o reconhecimento geoespacial deve estar sempre ativo e atualizado. Para obter esta certificação de piloto e para operar na subcategoria A1, deve ter lido e entendido o manual de instruções do seu drone e terminar com êxito um exame online sobre os vários conhecimentos teóricos. Se por acaso quiser voar fora destes cenários que indicamos nas subcategorias A1, A2 e A3, seja por terem pesos diferentes, classes de drones diferentes, voar a mais que as distâncias permitidas, ou então qualquer outra situação, terá que então ir para a categoria específica. Terminamos aqui o esclarecimento das necessidades da categoria aberta com a explicação das respectivas subcategorias e tenha atenção que este regulamento tem início a 1 de janeiro de 2021. Mas o mais importante a reter por agora é que todos os drones atuais só podem voar na categoria A3 a partir do dia 1 de janeiro de 2023. No entanto, e como já referimos, há um período de transição entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2022, em que determinados drones que não tenham a certificação CE podem voar nas subcategorias A1 e A2, mas só desde que cumpram determinadas regras. E sobre isso, e para não estar a confundir mais, vamos falar dessas situações só no próximo episódio. Se quiserem saber mais sobre estas novas regulamentações, poderão sempre voltar aqui assim novamente a esta página e subscrever o canal ou acionar o sino e será avisado assim que sair um novo vídeo. Não se esqueça de deixar um like neste vídeo se achou a informação pertinente e ver os restantes vídeos do canal. Se tiver alguma questão, poderá ainda deixar na parte dos comentários ou então enviar-nos uma mensagem. Bons voos e voltem sempre!